Bom, Sr. Doutor, se me permite, a minha pergunta é esta. Para já um comentário às sondagens que saíram no Expresso, no sentido de que o PS vai à frente e está a descolar. Eu tenho acompanhado mais ou menos as sondagens. Nunca, quando governei por causa das sondagens e a pensar nelas, e não estou na oposição também a pensar nelas. Mas vou vendo mais ou menos a tendência que elas revelam, elas mostram que o PSD e o CDS nesta altura continuariam em conjunto a ganhar as eleições, o que é uma coisa muito curiosa, sobretudo depois de vermos a forma populista como o governo se tem comportado, oferecendo mais riscos, mas também mais facilidades na governação do que nós teríamos feito com certeza, porque somos gente com mais prudência e com mais cautelas. Mas, como digo, o que me preocupa é em que os portugueses saibam com o que é que podem contar de quem está agora na oposição e saibam que quem está hoje na oposição e esteve ontem no governo não muda a maneira de estar, a maneira de ser, as convicções que tem, o que defende para o país, só porque deixou de estar no governo e agora está na oposição. E, portanto, essa coerência é uma coerência que eu penso que é importante para os portugueses e que ainda há, pelos vistos, a avaliar pelas sondagens, um núcleo muito alargado de pessoas que valorizam, e isso é um estímulo também. De qualquer maneira, o PS está a perder terreno, segundo as sondagens. Acha que há uma falha na transmissão da mensagem junto do eleitorado? Não quero valorizar este tipo de evolução, porque, como digo, a tendência não é uma tendência que preocupa ou que tenha elementos de preocupação, portanto não vou ocupar grande parte daquilo que é a minha comunicação e a minha mensagem hoje aqui a propósito de uma sondagem que nem sequer, como digo, traz coisas extraordinárias. Se olhar para aquela sondagem verificará que aqueles que escolhem o PSD e o CDS, que eram a coligação que foi a votos, continuariam a apontar nesta altura, não sei se isso aconteceria de facto ou não, mas continuariam a apontar para uma vitória eleitoral. Portanto, está a ver, não creio que valha a pena estarmos a perder muito tempo agora com a avaliação das sondagens. O livro que vai apresentar está a criar alguma controvérsia e algum mal-estar no PSD, mesmo assim vai avançar com essa apresentação? Ora, aí está também uma questão que deve ser uma questão magna do dia de hoje, mas que eu respondo com muito gosto. O arquiteto José António Saraiva convidou-me para me associar ao lançamento de um livro que iria fazer e eu respondi-lhe que sim, mesmo antes de conhecer a obra, que evidentemente é uma obra dele, não é uma obra minha. E aceitei fazê-lo e não sou de voltar com a palavra atrás, não sou de mandar a desculpar e a dar o dito por não dito. Estarei a fazer a apresentação dessa obra num formato que os senhores depois acompanharão. E isso será objeto, com certeza, de cobertura na altura própria e na altura própria depois conversaremos sobre isso. Mas o presidente do PS já veio também criticar, acha que não é propriamente de bom tom aceitar apresentar um livro deste teor? Não faço nenhum comentário sobre isso porque não comento questões dessa natureza nos outros também. Julgo que é importante que tudo o que se passa no plano editorial, no plano jornalístico, se faça dentro de certos limites, mas respeitando a liberdade das pessoas e respeitando aquilo que são as suas opiniões e a sua visão, tal como é apresentada. Não temos de estar de acordo com aquilo que os senhores jornalistas escrevem, com as opiniões que emitem, com as apreciações que fazem. Eu tenho respeito pelo arquiteto José António Saraiva e julgo que isso é o que aqui mais quero destacar quando decidi aceitar o convite que ele me dirigiu. E mais não digo porque terá ocasião para ser feita essa apresentação, cada um terá a sua opinião sobre o conteúdo daquilo que o senhor arquiteto escreveu, não fui eu que escrevi o livro, tampouco, o autor é ele, não sou eu, e eu não vou defender o livro, nem as suas perspectivas, de resto ainda não tive a ocasião sequer para completar a leitura, não é isso que está em questão, mas espero que o que quer que as pessoas venham a achar do livro, qualquer que seja a polémica que ele venha a ter, que essa questão não seja transformada numa questão
natureza partidária, digamos assim. Ó, doutor, há gente no PS que, quando o ouve falar, diz que lá está o profeta da desgraça. O senhor acredita mesmo que venha aí um outro resgate? Nunca disse tal coisa e não tenho dado nenhuma indicação sequer de que essa questão me preocupa. Preocupa-me que o país não esteja a crescer o que devia, porque foram feitas reformas muito importantes ao longo dos últimos anos para aumentar a nossa capacidade de gerar rendimento e de oferecer maiores possibilidades de emprego sustentado pelo crescimento da economia a todos aqueles que pagaram um preço elevado pela crise que vivemos. E o país não está a crescer aquilo que precisa, nem aquilo que foi projetado pelo próprio governo. O atual primeiro-ministro dizia, de resto, que tinha uma abordagem para a política económica radicalmente diferente do governo anterior e que isso colocaria o país a crescer de uma forma mais acentuada, com mais justiça social, com mais emprego sustentado na economia, e não é isso que se está a ver. E as coisas não são por acaso, não caem do céu. Aquilo que mais me preocupa não é o dia-a-dia, digamos assim. Acredito que no dia-a-dia as coisas podem ir sendo geridas, às vezes com mais habilidade, outras menos, com mais risco, com menos risco. O que me preocupa é sempre a visão de médio e de longo prazo. Não o que se vai passar no mês seguinte, daqui a 2 ou 3 meses, mas qual é a perspectiva que temos no horizonte do país para os próximos 2 anos, 3 anos e por aí fora. E essa perspectiva foi ainda ontem realçado pelas notícias da comunicação da Presidente do Conselho de Finanças Públicas e do próprio Conselho, é uma perspectiva muito limitada. Quer dizer, se tudo continuar como está até aqui, se este tipo de abordagem política se mantiver, as perspectivas deste órgão independente é de que nós andaremos sempre a lutar todos os anos por ter um bocadinho menos de 3% de déficit, talvez um bocadinho mais de 3%, muito dependentes do que se passar no exterior para ter de adotar políticas mais restritivas internamente e, portanto, o país não crescerá mais de 1,5%, quando muito. Ora, esta é uma perspectiva muito limitadora. E não é assim que nós devemos encarar o futuro. Temos de o encarar com outra possibilidade e com outra ambição. E a minha crítica é, sobretudo, portanto, uma crítica de quem liderou o governo numa altura em que o país tinha chegado ao limite das suas possibilidades, que se conseguiu, não foi só o governo que conseguiu, foi a economia portuguesa, os portugueses, portanto, conseguiram dar a volta a essa situação. Estávamos a crescer já a um ritmo maior do que estamos hoje. Estávamos, portanto, a recuperar uma confiança e uma credibilidade no exterior que atraía mais investimento. Finalmente, o investimento estava a aparecer. E tudo isso está, de certa maneira, a perder gás, como se costuma dizer, está a andar um bocadinho para trás, e eu isso acho que é mau, porque nós podíamos estar muito melhor do que estamos hoje e estamos a desperdiçar oportunidades. Acerca do imposto sobre o património, não há propriamente uma consonância entre a coligação de esquerda. O PS fala em 1 milhão de euros, mas o Bloco de Esquerda fala em 500 mil euros por parte dos contribuintes e taxando esses contribuintes. Na sua opinião, este imposto tem razão de ser com estes valores? Acha que reparou que, à medida que me ia fazendo a pergunta, ia colocando várias hipóteses, porque realmente o Governo ainda não disse o que é que vai fazer. E essa foi a razão porque eu, ainda recentemente, disse que não comentava o Orçamento de Estado para 2017, porque nós ainda não sabemos o que é que ele vai ser, o que é que ele vai ser e o que é que ele vai ter. E essas medidas são medidas que andam a ser negociadas no seio da maioria, digamos assim, para depois serem apresentadas. Portanto, até elas tomarem uma forma definitiva, acho que não vale a pena estarmos a perder muito tempo com essa discussão. Agora, é verdade que o Governo tem vindo a dar um entendimento para a opinião pública de que esse tipo de solução deverá estar no horizonte. E esse tipo de solução, independentemente agora de saber quais são os valores ou não são, quem é que ficará mais diretamente abrangido ou não, é uma abordagem que eu creio que não é a correta. O que nós precisamos é de valorizar o património que temos, valorizar o investimento direto estrangeiro no nosso património também, trazendo mais valor para o nosso património,
Fizemos muito para isso. Repare que a política de vistos Gold trouxe um investimento muito razoável ao país nos últimos anos. Faz muito pouco sentido andarmos a atrair esses investidores e depois alterarmos as condições de fiscalidade e, portanto, estarmos a afugentá-los outra vez. É importante ter em conta que esses investimentos, quando acontecem na área imobiliária em Portugal, arrastam consigo uma série de serviços que passam a ser prestados a quem faz aqui esses investimentos e refletem-se, portanto, sobre a capacidade de gerar emprego e outro rendimento para a economia. Não se trata aqui apenas de um investimento financeiro de capital, digamos, de alguém que comprou um imóvel. Normalmente isso gera despesa no país onde ocorre. Essa despesa vai ao encontro de serviços que são prestados, de empregos que são criados, de animação que é feita nas nossas cidades principais, a forma como arrastam o nome de Portugal lá fora de uma forma positiva, como atraem outros investidores, e fazer uma inversão ou apontar para uma penalização desse esforço que foi feito durante estes anos pode render alguns milhões de euros, não sei quantos, no curto prazo, mas penalizará a economia no médio prazo e, portanto, andaremos para trás. Por exemplo, nós sabemos que há governos que, às vezes, com uma orientação mais radical e populista, criam os impostos excepcionais sobre as fortunas. Aconteceu em França, com o governo socialista também. Isso teve uma consequência. Muita gente com dinheiro saiu de França e foi à procura de outros destinos. E, portanto, aquilo que à partida parece, em termos populares, uma ideia interessante, que é os ricos que paguem, sendo que os ricos têm de pagar em função da sua capacidade e, portanto, têm de pagar mais do que aqueles que têm menos, isso parece-me evidente, mas a nossa preocupação estiver sempre do lado de arranjar soluções que parecem muito justas, que são seguramente fáceis, mas que no médio prazo nos penalizam mais do que nos favorecem, então se calhar a nossa abordagem não é a correta. Quer dizer, o que nós queremos não é acabar com, nem penalizar em excesso aqueles que podem trazer investimento e gerar riqueza. O que nós queremos é ver se conseguimos criar mais riqueza e atrair mais investimento para podermos acabar com as situações de pobreza e de pessoas que vivem com dificuldades. Portanto, a abordagem é a contrária. Pode parecer menos populista ou menos popular, mas parece-me que é aquela que nos dá mais garantias de poder oferecer soluções duradouras às pessoas. Por essa ordem de este também não concordará muito com a nova, ou pelo menos com a proposta que está em estudo pelo PS para a aplicação das novas taxas de IMI? O que veio a público durante o verão até foi justamente consistente com estas medidas que estão agora a ser faladas. Quer dizer, há uma tendência para apontar um aumento de fiscalidade sobre áreas que têm o potencial de acrescentar rendimento e valor à nossa economia, e é isso que interessa às pessoas. As pessoas não têm interesse em viver numa economia que esteja a estagnar, a perder força e a perder capacidade para criar riqueza. Essa abordagem que o Partido Socialista e a maioria de esquerda têm trazido para a nossa conversa política é um retrocesso sobre aquilo que nós precisamos fazer. E, portanto, volto a dizer, como disse à sua colega, o que nós temos de ter interesse é em conseguir proteger aqueles que, evidentemente, não têm rendimentos e que têm menos capacidades, porque é assim que a solidariedade do Estado deve atuar, mas depois devemos criar mecanismos de geração de riqueza, de condição de crescimento para o futuro, sem a qual nós não podemos distribuir mais economia e mais rendimento e mais emprego às pessoas. E a abordagem que o Governo está a fazer, desse ponto de vista, é errada. Olha, trouxe um retrocesso na lei do arrendamento, que permitiria hoje ter um mercado muito mais dinâmico do que aquele que está agora a ser criado em função das expectativas negativas que o Governo vem gerando. Nós tínhamos uma abordagem importante e vamos avançar com ela para poder avançar com uma proposta de cadastro que valorize, por exemplo, a nossa floresta, de maneira que estas tragédias que acontecem todos os anos com maior ou menor amplitude sejam cada vez menores, possamos ter
um conhecimento maior de qual é a propriedade que existe, como é que a podemos, portanto, tratar melhor, como é que a podemos prevenir, como é que a podemos pôr a dar mais rendimento para as populações, mas também para a economia de uma maneira geral. Precisamos de ter uma filosofia de integrar património devoluto que o Estado tenha e que não tem hoje não só rendimento, como às vezes gera despesa que o Estado muitas vezes não consegue sustentar para conservar esse património. É preciso integrar esse património na vida económica, pô-lo a render de alguma maneira, de modo a que ele possa ser vivido e possa acrescentar valor. É um bocadinho como o nosso interior, os territórios chamados de baixa densidade. Precisamos que eles sejam mais habitados, que haja mais pessoas associadas à terra, ao rendimento que ela possa dar. E se abandonarmos o nosso território, abandonarmos o nosso património imobiliário, florestal, se penalizarmos os investidores, se afastarmos aqueles que trazem riqueza a Portugal, essa não é uma perspectiva de futuro melhor do que aquela que merecemos ter. Falou aqui na floresta, estamos numa zona que este ano foi até massacrada por incêndios e há pouco com um especialista da área florestal dizia que os sucessivos governos terão falhado ou estarão a falhar no que toca à prevenção e também à criminalização dos fogos florestais. A mim parece uma evidência que todos estes anos têm trazido resultados que não satisfazem, não podem satisfazer. Todos os anos nós temos, como disse, com mais intensidade ou menos intensidade, resultados trágicos que empobrecem o país, impedem-nos de crescer no futuro. Todo este património que aqui verificou tem um rendimento menor a dar, uma vez que está nestas condições, do que teria se daqui a 2 ou 3 anos pudesse começar a gerar retorno como deveria gerar depois de ter sido reflorestado, digamos, desde o último grande incêndio que aqui ocorreu em 2003. Portanto, nós não podemos estar confortáveis, governo nenhum, com esta situação. E uma vez que os diagnósticos estão feitos há muitos anos, creio que o importante é passarmos à ação. E por essa razão é que disse aqui que nós apresentaremos uma iniciativa no Parlamento que estava amplamente adiantada quando estávamos ainda no governo. Ela não foi apresentada porque estávamos já muito próximos, digamos, da campanha eleitoral, do fim do mandato do governo. Deixámos todo este tempo para que o governo pudesse aproveitar o trabalho que foi feito e que lá foi transmitido na mudança de pasta ao governo seguinte. O governo, enfim, ainda não quis avançar com essa matéria. Nós avançaremos no Parlamento e procuraremos, portanto, dar o nosso contributo também para, hoje na oposição, ajudarmos a que situações como esta não ocorram com consequências tão trágicas como têm ocorrido. Mas o que pode ser feito? A iniciativa é? Como digo, é de avançar com uma iniciativa que melhore o nosso conhecimento sobre a propriedade do território, sobre o cadastro destas regiões. Hoje o Estado não tem um conhecimento nem perfeito, nem nada parecido com isso, de como é que esta propriedade está registada, não sabe a quem pertence, muitas vezes. Isso dificulta que ações de intervenção, de preparação, de prevenção e ordenamento tenham lugar de forma mais planeada e de forma atempada. Esse é um dos diagnósticos que está feito e é preciso responder-lhe. Não é a única ação importante a ter, evidentemente. Há outros aspectos importantes de prevenção que têm que ver com a vigilância, mas que têm que ver também com a maneira, como eu dizia há pouco, de termos as pessoas mais ligadas ao território e termos menos desertificação neste território. Nós temos insistido muito nessa questão também, em termos uma visão, uma estratégia do país relativamente aos territórios que estão a ficar desertificados e tencionamos também consagrar juridicamente esse estatuto, o Estatuto do Território de Baixa Densidade, e depois extrair daí algumas conclusões em matéria legislativa também. Esperamos que o Governo esteja aberto a fazer essa discussão e a avançar, porque isso dá-nos instrumentos para
tratar melhor aquilo que se chama vulgarmente o interior do país, embora seja muito mais do que o interior do país, permite-nos criar instrumentos para conhecer melhor quem é que é o proprietário de que parcela de terreno, para que possamos fazer prevenção e ordenamento de uma forma mais bem-sucedida. Uma parte grande de todo este território não é público, é privado e o Estado não sabe a quem pertence. É importante criar, portanto, respostas que podem demorar um tempo a mostrar os seus benefícios, mas quanto mais tarde as executarmos, mais tarde colheremos os frutos e, portanto, mais perdas ocorrerão daqui até lá. Tem de ser mesmo uma última questão, está bem? Um dos outros assuntos do dia é o caso de ter sido promulgado o prazo de inquérito no caso de José Sócrates. Não, nunca fiz comentários sobre matérias que respeitam à investigação judicial e não é hoje que vou fazer. Obrigado. Obrigado.